Bom dia a todos. Eu iniciei a gravação já da nossa aula, nossa segunda aula sobre introdução aos microprocessadores e microcontroladores. Espero que estejam todos bem. Tá? Deixa eu procurar aqui onde nós paramos na aula passada. Eu acredito que tenha sido aqui quando nós falamos do pipeline. Tá? Então, vamos lá. Então, continuando a nossa aula sobre introdução aos microprocessadores e microcontroladores, né? A gente pode falar um pouco sobre multiprocessadores, né? Então, é um sistema com mais de uma CPU, tá? Que compartilha a memória em comum. Elas podem escrever e ler a qualquer parte da memória e são coordenadas por software para que não interfiram uma na outra. Então, aqui nós temos, graficamente, para a gente entender, como é que nós podemos ter uma máquina com mais de uma CPU, onde nós temos uma memória compartilhada, certo? Então, aqui na imagem aqui da esquerda, nós percebemos que as diversas CPUs, tá, acessam a memória aqui por um barramento em comum. Então, toda a informação trabalhada aqui pela CPU são buscadas aqui na memória em comum por este barramento, tá certo? Então, um possível gargalo dessa arquitetura aqui seria o barramento, já que uma única memória, quer dizer, o fato de ter essa única memória acessada pelo barramento faz com que duas ou mais CPUs não possam acessar simultaneamente a memória. Então, tem que ter regras, né, que definam como é que essas CPUs vão acessar a memória para que não haja conflito, tá certo? Para que não haja colisão na hora de acessar essa memória. Já uma outra arquitetura possível também é muito semelhante à anterior, só que aqui nós colocamos, né, as memórias locais para que essa CPU ela possam trabalhar cada uma com a sua memória local e aí, quando necessário, ela acessa aqui a memória que é compartilhada. Logicamente que essa arquitetura, provavelmente, ela tem um ganho de performance, né, um ganho de velocidade, já que ela pode trabalhar aqui com uma memória local, fazer o seu processamento que for necessário e depois apenas ir buscar novos dados na memória compartilhada ou colocar os resultados na memória compartilhada, tá certo? Então, no nosso estudo, no decorrer do curso, nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento, tá? Mas é importante que vocês tenham ciência e mais ou menos de como é feito a arquitetura onde eu tenho mais de uma CPU, tá certo? Eu vou ver se eu separo mais leituras, tá? Uns textos, para que vocês possam fazer a leitura, tá? Um outro assunto importante quando a gente estuda a arquitetura dos microprocessadores e microcontroladores é a questão dos barramentos, tá certo? Esses barramentos, eles existem tanto dentro dos circuitos integrados, onde nós temos o microprocessador, o microcontrolador, quanto nós temos os barramentos externos, né? Fora do circuito integrado que compõe o microprocessador e o microcontrolador. Então, são vários barramentos que são utilizados nos sistemas computacionais microprocessados ou microcontrolados, tá certo? Logicamente que aqueles barramentos internos, né, que estão lá dentro do circuito integrado, eles costumam ter uma velocidade muito maior, tá certo? Porque eles são mais próximos dos componentes que estão trabalhando, né, dos dispositivos integrados, assim como ele possui um distanciamento menor entre eles, tá certo? E também são mais imunes a ruído, normalmente, tá certo? Enquanto que os barramentos externos, né, que estão fora do circuito integrado, que normalmente estão nas placas de circuito impresso, eles são mais sujeitos a ruídos, tá certo? E costumam ter velocidade um pouco menor comparado com os internos, ainda que essa velocidade seja grande, né, na ordem aí de megabits por segundo, tá? Ou gigabit até, tá certo? Então, vamos ver aqui no nosso slide o que ele diz, que os barramentos eles são responsáveis pela interligação e comunicação dos dispositivos de um computador. Existem, essencialmente, 3 tipos de barramentos. Quais são? O barramento de endereço, o barramento de dados e o barramento de controle. Tá? O barramento de endereço indica a posição onde são retirados dados a serem processados ou para onde devem ser enviados, certo? Quando nós lembramos lá da eletrônica digital, que nós estudamos, por exemplo, memória, nós vimos o quê? Que cada informação a ser armazenada na memória
precisa ser o quê? Endereçada, tá certo? Então, ele tem um endereço de memória. Quando um processador quer acessar aquela memória, tá? É importante a gente saber que ele precisa informar para a memória, por exemplo, qual é o endereço que está a informação desejada, tá certo? Ou qual é o endereço onde eu necessito armazenar uma determinada informação. E esse endereço, ele costuma ir pelo barramento de endereços, tá certo? E a comunicação por este meio é unidirecional, razão pela qual só há uma seta numa das extremidades da linha no gráfico que representa a sua comunicação. Então, ele já está fazendo o texto está fazendo referência aqui à figura, a questão dos barramentos de endereço, que é a linha escura aqui, tá? Linha preta aqui. Ele está dizendo que é o processador que está aqui informando o endereço aqui, tanto da memória quanto dos dispositivos de entrada e saída. Sim, e aí, né, assim como as memórias, né, muitos os dispositivos de entrada e saída, eles são acessados através de seus endereços também, tá? Então, quando o processador quer acessar aquele determinado dispositivo de entrada e saída de dados, é comum o uso de um endereço, e esse endereço vai pelo barramento de endereço, tá certo? O barramento de dados transporta todas as informações que transitam entre o processador e o periférico. Então, nós temos aqui o barramento de dados, que é o barramento aqui de cor vermelha, que por aqui, né, por esse barramento, é que todas as informações que trafegam no sistema microprocessado ou microcontrolado passam. Então, aqui nós temos o processador, então ele é capaz de trocar as informações não só com a memória, quanto os dispositivos de entrada e saída, tá certo? Então, nos dois sentidos. Então, informação indo para a memória ou saindo da memória, ou indo para o dispositivo de entrada e saída, ou saindo do dispositivo em direção ao processador, tá certo? E por último, nós temos o barramento de controle, que faz a sincronização das atividades, habilitando ou desabilitando o fluxo de dados. Bom, como o nome já diz, tá? O barramento de controle é aquele que não é nem o endereço dos dados, nem os dados propriamente dito. Mas o processador precisa, muitas vezes, acionar, né? Ligar ou desligar o dispositivo, né? Dizer que é, por exemplo, que é com ele que eu estou me comunicando. E esses controles, né? Esses sinais de controles, eles são enviados aqui pelos barramentos de controle, tá certo? Que é aqui de linha azul. Eles não só são enviados, mas também são recebidos pelo processador. Por exemplo, eu posso ter um determinado dispositivo que, antes de ele, vamos dizer assim, fornecer uma determinada informação, como, por exemplo, um conversor analógico digital, por exemplo, o processador ele precisa mandar um sinal de controle para dizer que ele requer uma nova informação, né, uma nova conversão de dados, e esse controle vem aqui pelo barramento de controle. O dispositivo, no caso, o conversor analógico digital, vai realizar a conversão, e essa conversão, quando ela estiver pronta, o conversor AD, ele vai sinalizar ao processador para dizer, olha, a conversão que você pediu está pronta, tá? Então, essa troca de controle, de sinais de controle, pode ser nos dois sentidos, tá certo? E é importante para que o processador acompanhe todo o funcionamento dos dispositivos que estão ali ao redor dele, tá certo? É ele que controla como é que todos estão funcionando, como é que vai ocorrer também a troca de dados. A mesma coisa ocorre com a memória, né? É comum que ao solicitar uma informação da memória RAM, por exemplo, essa memória devolva aqui pelo barramento de controle para dizer que aquela informação está disponível, tá certo? Então, essencialmente, nós temos estes 3 barramentos de dados, tá? Eu digo essencialmente porque existem algumas formas de comunicação entre processador e dispositivo de entrada e saída, por exemplo, que nós vamos estudar mais à frente, em que eu tenho um barramento de dados, certo? Eu só tenho um barramento de dados. E naquele barramento de dados, eu já trafego não só os dados, como o barramento está dizendo, né? Mas ele trafega também controle e endereço, tá certo? A desvantagem é que normalmente esses meios de comunicação, eles são seriais e se tornam mais lentos também, porque quando eu vou solicitar um dado, eu tenho que mandar a informação do endereço, tenho que mandar a informação de controle e depois, então, obter os dados daquele dispositivo. Então, acaba sendo uma operação mais lenta. Se eu tiver um barramento dedicado só para o controle e só para o endereço, então acaba sendo uma operação mais rápida, tá certo? Mas o normal mesmo é nós encontrarmos
esses 3 barramentos de tráfego de informações, tá certo? Tanto de questão de endereço, quanto de dados, quanto de controle, tá? O processador ou microcontrolador que nós vamos utilizar, tá certo? Ele possui essa característica aí, né? O diagrama de blocos mais simples que nós temos do nosso microprocessador ou microcontrolador que nós vamos utilizar, tá? Existem muitas arquiteturas, como eu já falei para vocês, tá certo? Mas eu já estou fazendo aqui uma pequena introdução do que nós vamos encontrar no nosso microcontrolador, que utiliza uma arquitetura que é chamada de AVR, certo? É encontrada na placa de desenvolvimento do Arduino. Tá? O Arduino Uno usa esse microcontrolador, que a gente vai estudar mais profundamente, e utiliza a arquitetura RISC-Harvard, tá certo? Então, esse controlador que nós vamos estudar ele mais profundamente, ele possui um conjunto de instruções reduzidos, tá certo? Que é justamente a arquitetura RISC, certo? E, por outro lado, ele possui memória de programa separado da memória de dados, que é justamente a arquitetura Harvard, tá certo? Então, o nosso microcontrolador, que nós vamos utilizar, ele possui um barramento de endereço e de dados, tá? E de controle, só aqui para memória de programa, e possui outro conjunto de barramentos apenas para a memória de dados. Logicamente, porque aqui são 2 memórias diferentes, então é como se fosse 2 dispositivos diferentes. Para cada um, neste caso, dessa arquitetura, eu vou utilizar barramentos diferentes, tá? Diferente da arquitetura dos PCs que a gente utiliza nas nossas casas, tá? Os PCs da nossa casa, que a gente usa em casa, eles já não possuem arquitetura RISC, tá certo? Já é uma arquitetura CISC, possui um conjunto complexo de instruções. Já utiliza uma mesma memória, tanto para programa quanto para dados, tá certo? É o PC que a gente utiliza, tá? Mas o que nós vamos estudar mais profundamente é esse aqui, tá? 2 memórias diferentes. Se nós pudermos, vamos dizer assim, aprofundar um pouquinho mais naquele diagrama de bloco, tá? Seria esse o diagrama de bloco do nosso microcontrolador, tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui estão dentro de um único circuito integrado, tá? Onde nós temos aqui um circuito, a CPU, né? Dentro daquele circuito integrado existe uma unidade central de processamento, que é a nossa CPU. Ele tem um oscilador interno, tá? Ele pode ter um oscilador externo, tá? Mas ele vai pelo projetista, né? O projetista vai decidir se ele usa oscilador interno ou externo, tá? Ele tem as 2 memórias que nós falamos agora há pouco, tem a memória de dados e memória de programa separados, tá certo? Aí ele tem ainda a memória EEPROM, ainda tem a memória RAM. Então, o nosso microcontrolador, que nós vamos estudar, possui 4 tipos de memórias diferentes, certo? Tem aqui temporizadores, contadores, dispositivos de entrada e saída, porta de comunicação serial, conversor analógico digital, comparador, PWM. Mas, por enquanto, eu não vou falar muito em detalhe, mas no nosso curso nós vamos estudar todos esses dispositivos separadamente, tá certo? Cada um deles, tá certo? E aí, expandindo, né, um pouco mais o nosso diagrama de bloco, esse é o nosso microcontrolador que nós vamos estudar, tá? Então, se vocês pegarem o datasheet, né, que é o manual do Atmega 328, vocês vão encontrar ele descrito na forma de diagrama de bloco desta forma aí, tá? Essa é uma figura direta do diagrama de bloco. Então, agora, eu já imagino que vocês, ao se depararem com uma figura como essa, né, um diagrama de blocos como esse, já tem uma certa facilidade de entender o que ele está nos dizendo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai procurar, né, num diagrama como esse, é a CPU. Então, aqui, né, existe uma CPU, existem as memórias, tá? Que estão ligadas diretamente aqui à CPU. Então, essa memória flash é a nossa memória de programa, essa SRAM vai ser a memória RAM dele, tá certo? Então, a gente já percebe que são as memórias diferentes, separadas, tá certo? E aqui estão os diversos blocos que compõem todos os periféricos do nosso microcontrolador Atmega 328 que nós vamos estudar, tá certo? Aí você já observa aqui os barramentos, o barramento de dados, tá certo? Onde já troca de informação, tá? E, enfim, os demais periféricos.
Não se preocupe por enquanto, que eu vou voltar nesse diagrama de bloco, certo? Onde nós vamos estudar detalhadamente cada um desses periféricos do nosso microcontrolador, tá? Então, aqui é uma forma bem genérica, tá certo? Bem genérica mesmo, tá certo? De quando vocês se depararem com um circuito integrado de um microprocessador, microcontrolador, certo? O que vocês vão procurar ou o que vocês esperam encontrar, tá certo? Naquele chip de uma CPU, tá? Então, normalmente, nós vamos ter pinos de controle de barramento, pinos de interrupções, de arbitragem de barramento, de sinalização de coprocessador, quando existe, né? Tá certo? Os estados, né? Pinos diversos, tá certo? Principalmente de entrada e saída de dados, tá? Então, esse aqui é uma forma bem genérica, tá certo? Do que nós encontramos no circuito integrado, um chip de uma CPU, tá certo? Lembrando que sempre vai ter a questão da alimentação, sempre vai ter a questão do aterramento elétrico, sempre vai existir a questão do clock, tá certo? A maior parte dos sistemas computacionais embarcados, né? A maior parte dos sistemas computacionais, eles utilizam um clock externo, tá certo? Contudo, muitos microcontroladores, até mesmo para você economizar aqueles componentes lá do clock externo, já apresentam internamente um circuito de clock, tá? Normalmente esse circuito interno, eles costumam ser circuito RC, tá? Ou seja, resistor, capacitor. Alguns cristal, mas externamente a gente sempre utiliza cristal, tá certo? Como clock externo. Ainda em relação ao clock, é comum também muitos microprocessadores ou microcontroladores possuírem PLL internamente, né? O que significa isso? O que faz esse PLL? Significa que eu entro com um sinal de clock externo, tá certo? E internamente ele aumenta esse clock, tá certo? Então eu posso ter, por exemplo, um clock externo de 12 mega ou 24 mega, por exemplo, e aí internamente ele aumenta esse clock aí para algumas centenas, se for o caso, internamente, tá certo? Bom, é isso. O nosso circuito integrado mesmo, que nós vamos utilizar do nosso microcontrolador, ele possui essa característica aí, né? Essa aparência, vamos dizer assim, tá? Ou ele possui este encapsulamento, ou este aqui. Sendo que este aqui, o 28 DIP, é o que eu pedi para vocês adquirirem, tá certo? Então, quando vocês encontrarem ele vai ter essa aparência, tá certo? E o nome dos pinos, que nós vamos estudar detalhadamente cada um deles, eles já estão aqui apresentados, tá certo? Por enquanto, não se preocupe com esses nomes, mas, porque nós vamos ver isso detalhadamente mais à frente, mas é isso aí que nós vamos estudar, tá? Para que serve cada um desses pinos e o que esses nomes também significam, tá certo? Tá? E aí tá o Arduino Uno, no caso, tá certo? Que utiliza o Atmega 328, que foi ele que eu pedi para vocês adquirirem também, tá certo? Então, o processador, ou na verdade o microcontrolador, é este circuito integrado aqui, que eu pedi para vocês comprarem separadamente, e o nosso objetivo, quando nós iniciarmos o estudo detalhado dele, é programá-lo fora mesmo aqui da placa do Arduino, tá certo? É colocar ele no protoboard e nós vamos programá-lo ele fora do Arduino, certo? Eu vou poder trabalhar com ele ligado aqui no Arduino? Sim, vai poder, tá certo? Não vai ter problema nenhum, tá? É mais fácil até, mas o que eu quero mesmo é que a gente faça ele fora, né, da placa do Arduino, tá? Logicamente que as dificuldades são maiores, né? Os erros vão acontecer, mas esse é o objetivo mesmo. Vamos aprender aí com os erros, né? Então, dificilmente a primeira vez que vocês tentarem programar ele fora, dificilmente vai dar certo. Então, mas não é para desistir não. Tem que tentar identificar o que é, qual foi o problema e corrigir, tá certo? Ao mesmo tempo, eu corro o risco também de danificar o meu processador, tá certo? Então, tenham sempre cuidado
quando com as ligações, com as conexões elétricas que vocês forem fazer, tá certo? Para não danificar o processador, tá? Aqui tem algumas características do nosso microprocessador, mas a gente vai estudar isso com calma depois, certo? Eu vou falar um pouquinho agora daquela questão da linguagem que os microprocessadores e os microcontroladores utilizam, certo? Lembrando que sempre de forma que é bem genérico, bem teórico mesmo, tá? Mas a gente vai se aprofundar mais à frente, certo? Então vamos ver o que diz aqui no nosso slide. O computador digital é uma máquina de resolução de problemas que executa instruções, tá? A principal palavra aqui dessa frase é a questão de instruções. Então, como nós vamos ver, todos os processadores ou microcontroladores, eles possuem um conjunto de instruções que é fixa, né, e é definida pelo fabricante, né, por aquele que projetou aquele dispositivo, tá? E um conjunto de instruções caracteriza um programa. Bom, eu acredito que todos vocês já fizeram algum programa, né, em qualquer linguagem, né? Ou C, ou mesmo MATLAB, todos já fizeram algum tipo de programa. E sabe que aquele programa nada mais é do que um conjunto de instruções que vão ordenar ao computador, ao microcontrolador, que execute aquela tarefa que nós desejamos, certo? E quem executa essas instruções são os circuitos eletrônicos presentes em um microprocessador ou microcontrolador. Então, uma vez que nós escrevemos um programa, quem vai lá num baixo nível, né, como a gente vai ver, executar, de fato, são aqueles circuitos eletrônicos que estão lá dentro do nosso processador, do microcontrolador, tá? E um programa é convertido para instruções mais simples, primitivas, para que o computador possa executá-lo. Isso aqui a gente vai já ver os vários níveis, né, de programação que podem existir, tá, dentro da nossa programação de microcomputadores ou microprocessadores, tá certo? Tá? E o conjunto de instruções que constitui uma linguagem que faz o intermédio entre o homem e máquina é denominada de linguagem de máquina, tá? Essa linguagem de máquina é justamente aquela linguagem em que o microprocessador, o microcontrolador vai compreender de fato e que nós, como os humanos, teremos que dominá-la para se queremos que aquele computador ou aquele processador execute o que nós desejamos. Logicamente que isso que eu falei já foi muito verdade há alguns anos atrás, tá? Quando não existiam tantas linguagens de níveis mais altos, né, que vem a facilitar a programação. Contudo, mesmo com a existência dessas linguagens de mais alto nível, né, que são mais fáceis de nós programarmos, as linguagens de máquina continuam a existir até hoje, tá certo? Como a gente vai já ver, tá? Então, o que a gente faz é ir convertendo de uma linguagem mais alto nível para a linguagem de mais baixo nível, de tal forma que a linguagem mesmo que as máquinas vão executar são as linguagens de máquina, tá? E a linguagem de máquina é muito simples, e a utilização direta pela pessoa, né, por uma pessoa, torna-se muito complicada e tediosa. A fim de tornar a comunicação mais fácil e prática, cria-se linguagens mais abstratas e convenientes para as pessoas. Foi isso que eu acabei de dizer, né? Normalmente, nós, né, quando vamos programar um microprocessador, um microcontrolador, nós não queremos trabalhar com linguagem de máquina, tá? Porque ela é muito mais complexa, você tem que entender muito bem o funcionamento da máquina, do microprocessador e do microcontrolador, tá? E normalmente esses programas eles são um pouco portáveis, né? No sentido de, se eu fiz um programa em linguagem de máquina para aquele processador, para aquele microcontrolador, ele só funciona para aquele microprocessador, para aquele microcontrolador, tá? Se eu for utilizar para uma outra família de microprocessadores ou de microcontroladores, ele não vai funcionar, tá certo? Então, não são muito portáveis, tá? Há duas técnicas de fazer a comunicação entre as linguagens de máquina, L0, e a abstrata, criada para uma máquina virtual L1. Tá? Então,
imagine o seguinte, que o meu processador, o meu microcontrolador, ele só entende, de fato, a linguagem L0. Essa é a linguagem nativa dele. Tá? Contudo, eu vou criar uma linguagem mais abstrata, tá? Que é mais fácil de nós, como humanos, como pessoas, entendermos, tá certo? E aí eu vou precisar, então, para que o meu microprocessador, o microcontrolador, de fato, entenda o que eu quero com aquela minha linguagem que eu estou criando, eu vou precisar, então, fazer a comunicação daquela linguagem que eu estou criando L1 para a linguagem que a máquina realmente entende, que é a linguagem L0, tá certo? Então, existem dois processos, né? Que um é chamado de tradução, tá? Que essa técnica consiste em substituir as linguagens de L1 por equivalente em L0, tá? E a outra é a interpretação. Então, essa técnica consiste em criar um programa em L0, tá? O interpretador, que receberá instruções de L1, irá executar as instruções equivalentes em L0. Tá? Em outras palavras, né? Aqui, na tradução, o que significa? Eu vou pegar cada instrução de L1, que é uma linguagem de um nível um pouco mais alto, um pouco mais abstrato, mas mais fácil de eu entender, e para cada instrução de L1, eu vou substituir por equivalente em L0. Tá? Normalmente, o que é esperado é que cada instrução em L1 seja substituída por várias instruções em L0. Tá certo? E tem a interpretação. Tá? O que seria essa interpretação? Como ele diz aqui, ó, consiste em criar um programa em L0. Eu vou pegar minha linguagem em L1, tá certo? Então, eu vou criar um programa em L0, e o interpretador ele vai receber as instruções em L1 e executar as instruções equivalentes a L0. Vamos lá, deixa eu tentar explicar. Aqui no interpretador, eu vou fazendo passo a passo, uma por uma. A cada comando que eu vou recebendo da minha linguagem em L1, tá? Eu vou executando uma a uma à medida em que eles foram sendo executados. Então, eu pego um comando aqui em L1 e eu traduzo, vamos dizer assim, para o L0 e executo. E depois eu pego uma nova instrução em L1 e vou e executo novamente. Aqui na tradução, não. Aqui na tradução, eu pego todo o meu código em L1, tá certo? E já traduzo para o L0, de uma vez só, tá? Não sei se vocês estão me entendendo, certo? Que é aquela questão que você já deve ter estudado, do interpretador e do compilador, tá certo? O interpretador, ele vai pegando comando por comando e vai passo a passo traduzindo, executando, tá? E aqui na tradução não, eu já traduzo isso de uma vez só, tá certo? O que é esse L1 e L0? Gente, L1 e L0 são, né? Estão perguntando aqui no chat, tá? São a linguagem, são os níveis de linguagem, né? Como eu falei. L0 é a linguagem de mais baixo nível, que é aquela que o processador ou o microcontrolador de fato compreende, tá certo? O processador só entende ela. É ela que vai ser executada, aquela linguagem. Só que, para facilitar a vida do programador ou das pessoas que querem utilizar aquele processador microcontrolador, é comum nós criarmos uma linguagem mais abstrata, tá? Que é mais fácil para o humano, mas que o processador, o microprocessador, o microcontrolador não compreende. Essa linguagem mais abstrata, que está, vamos dizer assim, no nível mais alto, eu vou chamar de L1, tá? Então, L1 é uma linguagem mais abstrata, mais fácil do humano entender, mas o microprocessador ou o microcontrolador não o entendem, tá certo? Ele só entende L0. Então, para eu pegar aquela minha linguagem que está em L1 e executar pelo microprocessador e microcontrolador, eu vou ter que fazer por dois processos, né? Ou pela tradução, onde eu peguei todo o L1, traduzi para L0 e o processador e o microcontrolador vão executar, ou eu faço a interpretação, que é cada comando do L1
ele vai traduzindo e executando, traduzindo e executando. Quem faz isso? Um interpretador, tá certo? Normalmente, o interpretador é ele que está controlando a máquina, tá certo? Então, ele pega L1, pega um comando de L1, traduz, executa, pega um outro comando de L1, traduz para L0, executa, tá certo? L1, na verdade, passa a ser, vamos dizer assim, apenas dados para o meu interpretador. Quem está no domínio, aqui no controle da máquina, é o meu interpretador. Não sei se eu estou fazendo vocês entenderem, tá certo? Mas, essencialmente, o que eu quero que vocês entendam é traduzir, né? É quando eu uso o meu compilador, tá? Onde eu peguei toda aquela linguagem que eu escrevi numa linguagem mais abstrata, num alto nível, e aí ele traduziu, né? Ou compilou para mim, né? Vamos dizer assim, e já entregou o meu programa pronto, tá? Que é isso que nós vamos fazer no nosso dia a dia, tá? E a outra forma é um interpretador, né? O que é um interpretador? Ele pega comando por comando de L1, né? Que é uma linguagem de mais alto nível, ele traduz e executa. Ao final, ele pega o próximo comando de L1, traduz e executa. Traduz e executa. Todo mundo já usou o MATLAB? Todo mundo já usou o MATLAB? Né? O MATLAB é um interpretador, né? Se nós fizermos um conjunto de comandos para o MATLAB, o que ele está fazendo? Ele pega um comando, traduz e executa. Pega o outro, traduz e executa. Tá certo? Esse é o mais comum. Pô, teve colega aqui que disse que ainda não usou o MATLAB, mas eu acho que vai chegar a hora de vocês utilizarem o MATLAB ou o outro equivalente, tá? Como o Octave, tá? Que é livre. Tá entendido? Então, vamos para o próximo slide.